Bem-vindo à Fermentação Digital, eu sou Ale Mello com dicas de produtividade. Hoje eu vou falar sobre filtros no Excel. Eu tenho aqui uma planilha é uma planilha fajutada, né? Na verdade não existe, mas eu peguei para mostrar para vocês como que a gente pode fazer filtros no Excel. Então eu tenho aqui umas datas, regiões do Brasil, cidades, categorias, os produtos, quantidade, preço unitário e preço total. O que se faz como filtro normalmente? Você seleciona um objeto aqui no meio desse conteúdo todo, vem aqui em classificar e filtrar na página inicial, aqui nessa barra inicial, e clica em filtro e ele cria esses menuzinhos suspensos aqui para você poder escolher. Então, por exemplo, eu quero saber, vamos em outro lugar. Por exemplo, eu quero saber todos os meus produtos da cidade de São Paulo. Então eu apago todo mundo, seleciono São Paulo e ele me mostra só São Paulo. Esse é um jeito que dá para fazer, mas tem caminhos melhores. Vou desligar isso. Tá? Um caminho que eu aprendi recentemente que é muito legal é o seguinte. Eu vou selecionar um lugar aqui e vou pedir para ele inserir, aqui em botão no menu inserir, uma tabela. Então o que ele faz? Ele transforma todo esse pedaço aqui, ó, do A1 até o H245 em uma tabela, tá? E eu estou avisando ele que a minha tabela tem cabeçalhos que está na linha 1, certo? Dei ok aqui, olha só, ele até mudou de cor, já fica uma coisa mais bonitinha da gente ver. Eu posso até escolher aqui um padrão, ó. Tem um monte de recursos aqui de visuais, eu posso usar padrões prontos, pré-definidos com linhas alternadas e tal. Muda o nome da tabela, então se quiser pôr aqui comidas, por exemplo, né, eu pus aqui, isso é uma tabela de comidas. Tá aqui bonitinho. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um espaço aqui em cima. Então eu vou pôr aqui em cima umas 10 linhas na minha tabela. Vou inserir aqui linhas na minha planilha, né? Então eu tenho um buraco aqui em cima que não tem nenhum conteúdo. Agora começa a brincadeira que é legal. Eu venho aqui na minha tabela, ou seja, na minha tabela comidas, né? Cliquei aqui e eu vou pedir para ele fazer um negócio chamado segmentação de dados. Na hora que eu clico nesse botão aqui no design da tabela, ele me abre um menu com todas as opções que eu tenho aqui em cima nesse menu. Então, por exemplo, eu vou pedir cidade, certo? E ele cria um menuzinho de botões com todas as cidades que eu tenho na minha lista de cidades. Para ficar mais bonitinho, ó, vou pintar de verde aqui igual a minha tabela. Vou fazer outro, tá? Cliquei na tabela, design da tabela, segmentação, vou pôr categoria, por exemplo, tá? Ok, mesma coisa, vou jogar ele aqui em cima, pintar de verdinho para ficar bonitinho, certo? E colocar aqui a minha categoria. Qual a sacada disso? Na hora que eu quero ver, por exemplo, todas as minhas vendas de São Paulo, eu não preciso vir aqui, São Paulo, apaga todo mundo, que nem eu fiz, né? Apaga todo mundo, seleciona São Paulo e tal. Eu clico aqui, ó, São Paulo. Ele automaticamente me esconde, ele cria esse filtro automaticamente, tá? A gente não tem que fazer manualmente. Ele otimiza pra gente. Rio de Janeiro, ele troca para Rio de Janeiro. Recife. Se eu quiser mais de um, seguro Ctrl, Recife e Salvador. Tá? Marcou os dois, Recife e Salvador. Limpa tudo, quero ver todo mundo. Voltou. Quero ver São Paulo cookies, pronto, tá aqui. São Paulo bolos, São Paulo torradas, São Paulo lanchinhos, São Paulo e Rio lanchinhos e torradas. Tá? Quer dizer, você vai dinamicamente mudando isso e fazendo essa seleção do jeito que você precisa. Vamos dizer aqui na minha tabela que eu vou pedir para inserir uma coluna à esquerda na minha tabela, tá? Porque nessa coluna aqui eu vou pôr mês com S, tá? E vou pôr a fórmula aqui, ó. A fórmula vai ser mês, tá? Deste daqui, certo? Mês do coisa ao lado aqui. Eu vou pedir para ele me pôr o mês em números, tá? E vou copiar essa fórmula lá para baixo para todo mundo ter a mesma fórmula. Então, ó, aqui foi 12, aqui foi 11, 10, etc. Tá? Então, e vou fazer uma outra coluna aqui e vou inserir aqui uma outra linha à esquerda, certo? Que vai se chamar ano. E vou colocar aqui, ó, ano dessa linha aqui.
tá? E ele vai me pôr 2020, né? Tá pondo lá 2021 e assim vai. Tudo bem? Então, dessa maneira, eu consigo fazer uma nova segmentação de dados por mês, certo? Verdinho, bonitinho. Deixa eu subir lá para ver. Ele comeu um pedaço aqui, ó. Por mês. E uma nova segmentação de dados por ano. Fica mais fácil de ver assim, né? Só que aqui ferrou, né? Porque, putz, não cabe aqui todo mundo. Eu queria ver todo mundo aqui, não cabe. Como que eu faço? Nessa segmentação, eu digo para ele quantas colunas eu quero, ó. Quero 2 colunas e a altura dele eu quero 0,6, um pouquinho menor, só para caber aqui bonitinho, né? E aí aqui, 2021, 2022. Então vamos lá. Eu quero saber, em junho de 2021, em Salvador, o que eu vendi. Ah, mas eu não quero saber em Salvador, eu quero saber no Rio. Quero saber em São Paulo, tá? E aí a gente pode brincar à vontade, a gente pode limpar esses filtros todos. E eu posso, por exemplo, fazer uma segmentação para ver por região, quanto que eu vendi no Nordeste, quanto eu vendi em São Paulo e assim vai, tá? Então, o legal desse negócio é esse filtro automático e dinâmico. É um dashboard praticamente, né? Um painelzão. Muita gente faz isso usando o Power BI. Também dá resultados muito mais poderosos que esse. Mas esse é simples e é eficiente, porque você consegue rapidamente, usando uma tabela que você criou, você consegue fazer um filtro rapidamente das informações que você precisa. Eu quero saber mês e ano, categoria e cidade. Você cruza o que você quiser aqui, ele faz esse filtro dinamicamente. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Eu sou Ale Melo, esse aqui é o meu canal Fermentação Digital. Se você curtiu esse vídeo, avisa os amigos, assina o meu canal e eu agradeço. Até a próxima.